Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Paulus Cast. Eu sou a Cleane Santos, faço parte da equipe de comunicação da Paulus Editora. No episódio de hoje, nós falaremos sobre um tema bem comum na nossa igreja e pertinente, a iniciação à vida cristã. Hoje nós iremos falar um pouco sobre essa dimensão, sobretudo sobre a missão confiada aos nossos catequistas pelo próprio Jesus, de anunciar o Evangelho a todos os povos e nações. E para nos auxiliar na temática de hoje, eu tenho a alegria de receber em nosso estúdio o Altieres dos Santos. Ele é doutor em Ciências da Religião, escritor, palestrante e professor universitário. Pela Paulus, escreveu os livros Amor e Tempestade, Rotas de Navegação, Deus nos lê pela sua palavra, Lectio Divina para Quaresma e Páscoa, Presença de Maria, Lectio Divina, sobre a Mãe de Deus e, recentemente, a obra Anjos, Presença de Deus, Lectio Divina, sobre os mensageiros celestes. Altieres, seja muito bem-vindo. Obrigado, Cleane. Que bom estar aqui. Eu que agradeço pela presença e participação. E também tenho a alegria de receber o autor da Paulus, Mário Meirelles. Ele é natural de Osasco, São Paulo, é professor alfabetizador e de matemática. Membro da Diocese de Osasco, é catequista e formador na área de dinâmicas e Bíblia. Faz parte da equipe de coordenação da campanha da fraternidade da mesma diocese e atua como assessor e formador bíblico do CEBI, São Paulo. Ele ministra oficinas de dinâmicas e formação bíblica em diversas dioceses do Brasil. É especialista em Bíblia pela Escola Superior de Teologia, UEST, e pela Paulus ele escreveu o livro Dinâmicas para Evangelizar, Propostas para Animar Encontros Catequéticos, Gênesis 1 ao 11, Formação para Evangelizar, entre outros títulos. Mário, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Cleane, pela parceria com Altieres. Olá a todos. Eu que agradeço pela participação de todos vocês, tá? É sempre bom a gente falar sobre catequese, né? E de modo especial sobre a iniciação à vida cristã. Altieres, fala pra gente qual a definição da IVC e como podemos entendê-la de forma geral. A gente pode começar dizendo que a IVC é uma questão de necessidade do nosso tempo. A gente precisa ter consciência das coisas que a gente faz. É o grande desafio que a igreja tem hoje, fazer com que os católicos do século XXI entendam o que significa ser católico nesta época. A IVC, Iniciação à Vida Cristã, ajuda nesse sentido, Cleane. Algumas pessoas podem entender IVC apenas como uma ação catequética com crianças ou alguma coisa, mas não é, muito além disso. Iniciação à vida cristã é um ideal a ser buscado. É como se a gente tivesse crescido muito e a gente tivesse perdido o tamanho, a dimensão do tamanho que a gente tem da nossa fé. Aí a necessidade da IVC é por isso, precisamos dar um sentido para o que significa ser católico hoje. Tem muita gente que acha que é só um título, mais do que nunca. Então, a IVC tem essa mudança, dar sentido para a fé católica. Muito bem. Existe um processo da inspiração catecumenal? Né? Eu pergunto para os dois. Qual é esse processo? Por onde que a gente começa? O processo catecumenal, ele, na verdade, na sua introdução, ele é um apelo do próprio Jesus na sua festa da sua ascensão, ide a todos os povos, batizai-os, fazer com que todos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como se dá isso? Como fazer isso? Isso é a iniciação à vida cristã, esse processo. Na Igreja Católica, o Altieri citou na fala dele, nós temos uma identidade, nós temos uma proposta. Que proposta é essa? Então, nós temos um processo. É como você chegar no lugar e jogar a pessoa, nós temos que prepará-la. Como preparar? Tudo tem começo e um meio para chegar no seu objetivo, que é o fim. Então, a iniciação da cristã que passa por esses 3 sacramentos são os 3 sacramentos iniciais, introdutórios. Né? Nós temos 7, mas esses 3 é a base que todos nós vamos passar. E como passar, como fazer, como apresentar essa proposta do IVC, que é esse processo que nós temos, que é desde o próprio Jesus. A gente se fundamenta, nós citamos muito na área da Bíblia, no livro do Atos dos Apóstolos, que é como Pedro, como Tiago, como Paulo, que tiveram a oportunidade de beber das fontes, começaram esse processo.
né? E aí hoje perpassa, que chega até nós através dos bispos e de modo especial por meio do Papa. Sim. Quando a gente fala de catequese, para quem é direcionada a catequese, né? Se eu pudesse definir o que é a catequese e para quem ela se destina. A catequese é para todos nós, sem dúvida nenhuma. É um processo que nunca termina. Imagine uma religião que tem 2.000 anos de tradição contínua, assentados sobre outros, pelo menos, 10.000 anos de tradição cultural. Então a catequese é para todos nós. Sempre há descobertas para fazer. Fico espantado quando vejo aqueles biblistas, monges que passam a vida toda lendo a Bíblia, relendo, fazendo descobertas que eles nunca imaginavam. A catequese é para todos. O nosso tempo oferece muitas possibilidades das pessoas se vincularem, se sentirem parte de algo, se identificarem. E a fé passou, no caso a catequese católica, passou por uma espécie de caducidade dos seus métodos, ficou um pouco assim, perdeu um pouco a mão, né? Vamos usar essa expressão simples. E por isso a igreja precisa se reformular. Então a catequese é para um adulto, é para uma criança, é para uma pessoa. Porque é o seguinte, nada que não tenha sentido persevera no tempo. Isso é uma questão da eliminação natural. Se a fé católica não atualizar a sua catequese, todo o grande tesouro da fé fica correndo um risco muito grande. E um adendo que catequese significa fazer ecoar. Ecoar o quê? A palavra de Deus. E tudo na nossa vida cristã perpassa pela palavra de Deus. Todos os movimentos, sim, todas as pastorais, todos os segmentos, não importa qual seja, quando você se define como cristão, católico, você vai fazer parte dessa palavra, de modo especial, o evangelho. Então, todo e tudo passa pela catequese? Sim. Eu digo que catequese não é algo necessário, é algo essencial. E de que forma passa? Por exemplo, a gente fala da iniciação à vida cristã, que são aqueles 3 sacramentos introdutórios. Contudo, quando você vai se casar, em geral as pessoas falam cursinho. Mas o que é esse cursinho? É uma catequese, é uma preparação. Você está no grupo de oração, tem a pregação da palavra. Isso é catequese. Então, tudo aquilo que envolve a palavra de Deus está presente em tudo na vida cristã, isso é catequese. Em todos os momentos, seja formativo, seja celebrativo, seja contemplativo, passa pela palavra. De uma forma direta ou até indireta. Eu não vou rezar o terço se eu não abrir o texto bíblico. Mas a anunciação do anjo a Maria, isso é bíblico. Então faz parte desse ecoar da palavra de Deus, que é essencial para a nossa fé e para a nossa vida cristã. Sim, vocês falaram sobre os sacramentos, né? A gente tem 7 sacramentos na igreja. Como vocês veem a importância desses sacramentos na catequese, de forma direcionada para as crianças, jovens e adultos? A gente pode começar com aquela expressão engraçada, sacramentos da finalização cristã, né? Já que isso diz respeito. Acabar. Para terminar. Então, sim, olha, os sacramentos cumprem uma função importante. A sociedade, a cultura é baseada em processos, em ritos, não é? Há diferentes ritos, há ritos de iniciação diversos, de mudança, de passagem, enfim, tal. Os sacramentos têm uma função real na vida que é marcar tempo e dar um novo sentido. Quando alguém se casa, alguém ganha um novo sentido. É o que se espera da pessoa. Mas isso é coisa de velhas senhoras, de idosos. Não, isso é coisa de gente que tem uma vida organizada e que tem um projeto. Então, quem não é católico não tem uma marca que fez alguma coisa? Tem. Nós temos o privilégio de ter os sacramentos. No caso da catequese, a gente sabe que os sacramentos estão divididos em 3 grupos, né? Os sacramentos da iniciação cristã, os sacramentos do serviço, da comunhão e os sacramentos de cura. Os sacramentos da iniciação à vida cristã precisam ser melhor explicitados. O sacramento do batismo, crisma e o sacramento da Eucaristia tem que ser melhor compreendidos aí. Porque assim, hoje, né, Mário, a gente vê ainda uma cultura que não consegue colocar a Eucaristia no centro, porque tem um problema aí que é a inversão sacramental. Crisma está no lugar errado. Tem que ser próxima do batismo. Aí tudo bem. Não é uma questão só meramente estética. Tem uma tradição que mudou no Brasil recentemente. Quando a gente fala recentemente, estou dizendo a partir da década de 1960. É que para a Igreja Católica, né, quando fala de recentemente, é coisa de décadas. Mas a gente tem que restabelecer essa unidade, porque a Eucaristia tem que ganhar uma clareza sobre o que ela significa na vida das pessoas.
ser uma pessoa eucarística não é uma coisa é bonito falar isso, é uma coisa piedosa, mas não é isso. Tem um contexto, tem um conteúdo que a pessoa precisa ter. É a sua ética, a sua prática, a sua vivência. E isso é assim, né, para concluir essa resposta. As pessoas têm anseio de uma vida que tenha sentido. Nunca prosperou como hoje prospera tanta corrente de autoajuda, tanto coach por aí. E também as pessoas buscam causas para dar sentido, causas legítimas e nobres até, como o cuidado com o meio ambiente, o cuidado com os animais. Mas os sacramentos de iniciação cristã poderiam dar esse grande sentido para as pessoas, se eles fossem corretamente melhor trabalhados. Sim, não basta dizer sou católico, é preciso viver a fé. É isso, Mário? É a questão do pertencimento. Né? Muitas pessoas falam, eu sou católico, principalmente em relação ao batismo, porque são tradição. Né? E hoje a gente não tem que tratar mais da tradição, mas a questão do pertencimento, da atração. O Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, quando começou a Jornada Mundial da Juventude, trouxe isso. Jovens evangelizando jovens. Você evangeliza por atração. É porque eu quero, porque eu gosto. Altieri citou muito bem a questão do sacramento da crisma, porque é o sacramento, na minha opinião, que mais trabalha essa questão, é a questão do sim. Eu quero, eu desejo. Não é uma obrigação, não é um fardo, não é porque fulano quer. Não, mas é porque eu sinto, é a questão do prazer. E o sacramento é esse pertencimento. Por que todo sacramento passa por uma formação? Porque eu preciso ter consciência. Eu preciso ter uma consciência do que eu estou recebendo. Você citou a questão da criança, mas existem pessoas adultas que estão recebendo com essa consciência. A igreja ela não quer pessoas ilustrativas, fantoches. Ela quer pessoas que saibam o que estão recebendo, o que estão vivendo para transmitir. Nós falamos tanto em transmissão da fé, mas o que você está transmitindo? Por vezes eu não sei. Essa é a função do sacramento. Muito bem. Olha só, a gente está falando de iniciação à vida cristã, né? Um assunto bem pertinente, né, para a nossa realidade das paróquias, comunidades. Mas eu gostaria também de trazer a pessoa fundamental, que é o transmissor da fé, que é o catequista, né? Então, eu gostaria de saber de vocês qual a missão dos catequistas enquanto mistagogos e anunciadores do reino de Deus. Quem são essas pessoas? Nesse tema introdutório, a gente falou de iniciação que passa a fé, mas quem são essas pessoas e qual a importância delas? É uma pergunta ampla, e quando a gente fala do catequista, a gente fala do mestre, o mestre por excelência, o mistagogo é a pessoa de Jesus. Né? E é importante aproveitar esse espaço até para esclarecer que a gente tem essa visão do catequista como aquele que ao sábado ou ao domingo pega um grupo de pessoas, de criança ou jovem, e fica 2 horas muitas vezes ensinando, que confunde. O Altieri tem muitos vídeos explicando sobre isso, com a pessoa do professor. E não. O catequista é aquela pessoa que, em nome da igreja, ele tem a responsabilidade e a função de fazer esse elo, de fazer essa palavra ecoar. E aí nós temos a pessoa do Papa, que é o catequista por excelência de toda a igreja. Dentro da sua diocese nós temos o bispo, na paróquia o padre. E aí ele tem um grupo, e é um dos serviços mais antigos da igreja, um grupo de pessoas que vão ajudar nessa preparação. E eu insisto, por que eu falo isso? Mas tem a pessoa do catequista que acompanha, vou citar criança. Tem um grupo de criança que todo fim de semana se reúne? Sim, mas é importante salientar que ele não é o professor, ele é a pessoa que, em nome da comunidade, em nome da igreja, vai ter a função de fazer essa preparação, essa formação, que vai conduzir, fazer essa ponte com a comunidade litúrgica, a comunidade família, a comunidade, os vários movimentos. Por quê? Depois que termina aquele processo de preparação, porque a catequese tem um objetivo. O Altieri citou a questão da Eucaristia, que é o centro. Quem que é o centro? Essa preparação. Por que chega no dia da primeira Eucaristia e parece que é o dia da despedida? Porque você não perseguiu, você não persistiu esse objetivo, que é a Eucaristia, a pessoa de Jesus. E a pessoa de Jesus, o Cristo, não se limita àquele encontro semanal. Você tem que fazer o esforço, catequista, de fazer com que aquele catequizando que está sobre a sua responsabilidade enxergue em você, mas enxergue a comunidade em um espaço atrativo, da qual eu quero pertencer. E aí eu vou apresentar as várias pastorais, em específico a liturgia, porque é um lugar onde os católicos se encontram por meio da missa. Algum complemento?
Gostei dessa relação que você fez, né? E você falando isso, eu fico pensando nessa pergunta: quem é o catequista, quem é a catequista? Tem um ideal de catequista que você detalhou muito bem e tem o real, né? Quem são as catequistas hoje, principalmente no feminino? São pessoas que estão munidas de extrema boa vontade, extrema vontade de servir, mas nem sempre estão eh, preparadas, aparelhadas, equipadas, né, com recursos técnicos e tudo mais. Então, quando a gente faz uma fala como essa, que aliás está sendo prazeroso, né, de discutir com vocês, né, catequistas, né, Mário, amigo querido, você também, Cleone, a gente sem dúvida ajuda as pessoas a responderem quem elas são. Hoje, o perfil de catequista é assim, é um perfil bastante variado e um perfil que assim, não está todo mundo, né, conectado, mas posso estimar que estejamos em torno de 8 a 15%, é uma estimativa minha, claro, não tenho maiores pesquisas para isso, mas 8 a 15% de pessoas conectadas, antenadas, com a oportunidade de conhecer. E agora, tirando isso, o perfil de catequista fica bastante prejudicado, digamos assim. São pessoas que ainda vão passar um grande tempo até entender exatamente uma questão X sou professora de catequese? Sou professor de catequese ou sou mistagoga, mãe e pai espiritual? Isso ainda vai levar um tempo para chegar em todo lugar. Então, tem o ideal, muito bem explanado, e também tem o real que a gente tem que perseguir para a gente conseguir organizar melhor. Sim. Antes da gente retomar a questão do catequista, né, do Ministério de Catequista, eu gostaria de perguntar para vocês, né, sobre a pastoral. A gente tem muitos movimentos na igreja, né, muitas pastorais também. Qual o lugar que a catequese ocupa, ou pelo menos deveria ocupar nessa conjuntura, que é a igreja? O lugar que ela ocupa é debaixo do tapete, do esquecimento pastoral. É esse Sim. lugar real que ela ocupa. De fato, embora a gente tenha muito padre bonzinho, muita coordenadora boazinha, a catequese ocupa um esquecimento, e eu vou dizer com todo carinho, até pelas próprias e pelos próprios catequistas. Quando esquecem de se formar, esquecem de se cobrar, mas as paróquias também sempre vão preferir, muitas vezes por uma questão de sobrevivência, privilegiar a quermesse, o festejo do padroeiro, a reforma da casa Outros paroquial, movimentos? outros movimentos. Eu conheço, vou dar um exemplo que eu até comentei com você outro dia. Fui a uma paróquia X, aí, né, de certo lugar do globo, né? E aí a paróquia não conseguia prover o transporte para eu ir até lá, tudo bem, fui mesmo assim. Aí chegando lá descobri que a própria coordenação providenciava a vinda de uns grandes cantores, claro, famosos, né, e enfim, quanto que é o valor aí para trazer? Ah, porque tem a banda, né, tem o avião, tem tudo isso, fica um pouco caro, né, fica na ordem dos milhares de reais. Então veja, qual que é o lugar da catequese? De fato, é assim, gente, eu acho, né, Mário, a gente tem que, em algumas coisas tem que rasgar o verbo. É lugar nenhum mesmo. A maior parte, não é todo não, vamos ser muito conscientes. Há paróquias notáveis que investem seriamente na catequese, que transformam isso num projeto, se é que eu posso usar a expressão, transformam isso num projeto de governo permanente. Mas, de modo geral, eu quero saber o que o Mário acha, o que você acha também, quero saber se está nos entrevistando, mas Sim, olha só. apesar de colocando vocês no fogo, né? Mas eu acho assim, que eu não posso opinar por tudo, mas pelo que eu vejo de norte a sul do nosso imenso país, a catequese ocupa um lugar muito desqualificado. Não é a prioridade, embora muito se fale em belas homilias e tal. E padres queridos que estão nos acompanhando, olha bem aqui, padres queridos, dê prioridade para a catequese, rapaz. O que é isso? Ou você acha que daqui a 20 anos vai ter gente aí na sua paróquia? Não, sinceramente, é uma pergunta que passa até pela questão de captação, primeiramente, de vocações, depois até por recursos, por que não? Sim. Mas eu penso assim um pouco, né? Não estou revoltado, não. Pois é, eu disse no começo, né, que um dos serviços mais antigos da igreja é a catequese. Né, se a gente pegar até no livro do Atos dos Apóstolos, a questão do batismo, então catequese é uma coisa que está presente desde os primórdios. E, no entanto, nos últimos anos, criou-se um movimento para reconhecer o catequista enquanto ministério. Eu fiquei pensando, por que esse reconhecimento? Justamente por isso. Um serviço essencial é um serviço que está presente em todos os segmentos, mas eu penso, Altieri, que às vezes a pessoa não se deu conta.
Ela não se deu conta que quando eu falo eu estou evangelizando é do evangelho, e isso é catequese. Às vezes a pessoa que está lá pregando, independente do movimento, quando ela está fazendo preparação para noivos, quando ela está fazendo pastoral de rua, ela está levando o evangelho, ela está fazendo ecoar a palavra de Deus, ela está sendo catequista, mas ela não se deu conta que ela está sendo catequista. E acaba resumindo a catequese àquele grupo, e aí aquele grupo se sente diminuído. Nós estamos tendo, né, uma escassez de catequistas de iniciação vida cristã Brasil afora. Muito né? grande. Uma escassez, porque por N motivos, e talvez o meu questionamento com o ministério é a gente fazer esse exercício, e vocês que nos assistem e nos escutam, saber que esse seu ministério, esse seu chamado é algo privilegiado e essencial para toda a igreja. Eu ouso dizer que se não tem esse ministério, se não tem esse grupo, a igreja ela vai perder uma das suas pernas. É como a ponte que tem 4. Se eu tirar uma, o que acontece? Essa deficiência pode custar muito, então é importante, talvez, essa reflexão. Então, respondendo à pergunta, qual é o lugar da catequese? É aquela coisa, né? O Altieri está trabalhando mais que a realidade e eu estou trabalhando mais, parece que no mundo um pouco superior. Mas qual é o lugar da catequese? É aonde está o povo. Sim. Né? Uma catequese em saída. Né? É outra coisa que precisamos repensar. Aquela catequese de sala fechada é uma catequese que precisa ser repensada. Sim. Hoje a gente precisa repensar uma catequese em saída. Não porque o Papa quer, mas porque o Evangelho e a realidade Nos pede. pede. O Evangelho nos pede. O Evangelho e a realidade nos pede. Sim. E o Altieres trouxe algo interessante, ele perguntava para mim, né, o que eu acho, né, dessa parte da catequese, e aí eu respondo, né, igual o Mário colocou, é da catequese que nascem as vocações, né, todos vocês que nos acompanham, como catequistas, né, temos que estar preparados para isso, como que vamos fazer ecoar a palavra de Deus, né, e justamente nesse gancho eu gostaria de trazer, né, Altieres, qual o caminho correto para melhorar a transmissão e o ensino da doutrina cristã, de modo especial, né, da nossa fé católica? Tem uma questão, tem as fronteiras, que eu já falei com você um dia, né? Quem me Sim. acompanha sabe também, há algumas fronteiras para a catequese. Fronteira não é divisa e não é limite também. Não é barreira, não é uma coisa impossível. Fronteira é um ideal a ser alcançado. É bom. Temos que ter metas, hein? Temos que ter um ideal bom, né? Temos que ter isso. É claro, agora, a metodologia é uma delas. A metodologia. Não tem como ensinar uma criatura a ser católica, a ser cristã. Não tem como, só por teoria. Eu sei das deficiências das paróquias, de todas as comunidades, eu sei. Mas essa história de tentar ensinar o cristianismo dentro de uma sala de catequese, me desculpa, mas não é suficiente. Há alguns anos, Cleane, eu escrevi o livro Rotas de Navegação, que todo mundo em casa conhece, né? E nesse livro eu apresento um apanhado da grande metodologia da igreja, e esse apanhado eu falo que a catequese precisa ter pelo menos 5 dimensões muito específicas. A primeira é clássica, a gente já é bom nisso, é essa catequese ainda dentro da sala. Eu até digo assim, Mário, a sala de catequese é sagrada, ela é importante, não é para jogar fora. Esse povo quer reformar tudo, joga as coisas antigas fora, não é assim não. Então, primeira dimensão formativa, é na sala de catequese mesmo. Segunda dimensão, a dimensão mistagógica. Nossas catequistas ainda não sabem muito, não conseguem fazer mistagogia ainda, nunca tivemos. Nós somos da mesma geração, me parece aqui que nós estamos na casa dos 20 e poucos anos, né? Mas a gente tem uma catequese que recebeu um contorno sem isso. Então, a dimensão mistagógica é a segunda, a terceira dimensão é a dimensão caritativa. Colocar a prática católica em exercício é necessário. Depois, além disso, a gente tem também a dimensão missionária, catequese em saída, tem que fazer missão com os catequizandos. E uma última dimensão que é um pouco não bem construída também, tem que ser muito bem construída, é a dimensão lúdica. E aí, né, Mário sabe bem disso. Sim, é todo um conjunto, né? Bom, e para todos vocês que nos acompanham, catequistas, a Paulus dispõe de vários títulos, materiais, coleções, né, que auxiliam nesse trabalho de evangelização. Altieres, gostaria de saber quais os principais instrumentos de evangelização o catequista ele deve ter, né, e também com base nesses títulos da Paulus.
nós estamos numa época privilegiada, porque há alguns anos, eu até diria, há 20 anos, não teríamos tantas ferramentas interessantes. Eu vou mencionar algumas coleções, e eu queria que você, catequista, procurasse. Uma em especial eu vou depois mencionar, mas eu quero aproveitar que estamos aqui com um dos autores dessa coleção, né, mas que tem que ser redescoberta. Mas vamos lá. Uma coleção importante, Cleane e Mário, vocês devem concordar, que ajuda muito catequistas de todas as idades, é a coleção do Yucat. Essa, sem dúvida, tem uma beleza, tem um traço ali que beira a genialidade. Então trata a fé de uma forma muito interessante, sabe? Sofisticada, claro, ela puxa para cima, ela eleva, o nível, até o Yucat para crianças, eleva muito o nível. Então a coleção Yucat, sem dúvida, todo catequista tem que ter, toda catequista. Tem o livro, chama-se Bíblia Jovem, mas é um livro, tá, gente? É um livro, não é uma Bíblia mesmo. Tem as partes principais da Bíblia, as mais difíceis. Depois tem o Yucat, o Ducat e tal, enfim. Agora, outra coleção necessária, que eu acho que vale a pena todo mundo conhecer, é essa coleção aqui, que foi lançada recentemente. Eu estou com um dos livros aqui do Itinerário Catequético do padre Eduardo Calandro e Jordélio Siles Ledo. É uma coleção ampla, abrange desde a catequese do ventre materno até a catequese com adultos. Catequistas conheçam, viu? Vale a pena muito, é uma novidade, já é ao mesmo tempo testada por muita gente. E a catequese infantil é trabalhada na forma de jogos, uma forma lúdica, não tem nada parecido. Não tem nada parecido. Mais uma coleção que eu menciono, eu sei que eu posso estar legislando em causa própria, mas eu vou mencionar a coleção Rotas de Navegação, que foi construída para evangelizar adolescentes e jovens. E essa coleção, acho que é muito bom você conhecer, catequista, porque ela trata de uma fase bastante delicada. E voltando um pouquinho só no Yucat Crisma, que eu fiz adaptação para o Brasil. E quando pediram para eu fazer a adaptação para o Brasil, foi para incorporar um pouco mais as dinâmicas. Dinâmicas, ela é um complemento à proposta. Ela não deve jamais substituir o foco, o objetivo daquilo. Então, às vezes, eu vou fazer uma brincadeira na catequese. Não façam isso, por favor. A dinâmica ela tem como função fazer um complemento. Eu estou trabalhando determinado tema e eu vou fazer uma dinâmica, e aquela dinâmica ela vai contribuir, ela vai reforçar, e não para distrair. Tá? Então, a irmã Meire Donzelini, que escreveu vários materiais formativos para a catequese, um deles é o livro do catequista, que lá tem toda a parte informativa, tem a parte de história da igreja, tem a questão da liturgia, tem os encontros do primeira e segunda etapa, ela pensou nessa coisa mais dinâmica, mais lúdica. Então, ela criou uma coleção que eu tive o privilégio de adaptar, que são os livros voltados a dinâmicas e as várias etapas. Um deles é esse aqui, Dinâmicas para Evangelizar, que são dinâmicas, como o próprio título diz, para ajudar. Ajudar não é substituir os encontros. E um outro é esse aqui. A nova etapa, Educação da Fé como Adolescente. São encontros para uma catequese com adolescentes, que é diferente de uma catequese infantil. Tá? Então, são 20 propostas, 20 encontros a partir do Evangelho, sempre. Como deixar a catequese mais lúdica, uma catequese em saída, uma catequese que atinja os objetivos, mas dentro desse mundo moderno. Sim, que faz parte também, né? A parte da dinâmica. Quando a gente fala em dinâmica em catequese, não é só a questão da brincadeira, não, pelo contrário, tem uma proposta também para utilizar e auxiliar no conteúdo. É importante frisar, a dinâmica não é brincadeira. Sim. Não é. A dinâmica ela tem o objetivo de integrar, conhecer, interagir, mas dentro do objetivo. Eu não posso fugir do meu objetivo. Essa questão da catequese mistagógica, da catequese querigmática, é extremamente importante. Como anunciar nos tempos modernos algo que Paulo anunciou há 2000 anos atrás. É um outro tempo, é uma outra forma. Então, hoje, eu uso a dinâmica como uma nova ferramenta. Muito bem. Gutierrez, algum complemento? É assim, catequistas conheçam mais livros, vale a pena, sabe? A gente sabe que há paróquias que usam livros catequéticos de apoio, manuais catequéticos, e algumas não usam e tudo mais, mas tem um detalhe, o livro contém, por exemplo, esse livro aqui eu conheço e gosto, Nova Etapa, a Educação na Fé com Adolescentes. A gente pode aproveitar muito das ideias que o autor coloca, porque o autor vivenciou, experimentou, não é, Mário? Quantos retiros, grupos de jovens, quantas vezes essas dinâmicas foram colocadas, por exemplo. Então, a gente pode enriquecer muito a nossa prática. Catequista, veja bem, um livro que você adquire para a sua vida
economiza tanto tempo de aprendizagem, como podemos dizer assim, igual o crescimento da população, tem o crescimento natural e o crescimento vegetativo, algo assim. Nós não podemos crescer na missão de forma vegetativa. Então, de forma ativa, vá buscar conhecimento, busque os livros, e bons livros. E na Editora Paulus você tem muitos livros para catequese. Sim, eu gostaria só de lembrar também, né, da Bíblia pastoral, né, da Paulus, que é uma linguagem bem atrativa, de fácil compreensão, né, que também faz parte, né, Altieres, a palavra de Deus, a Bíblia pastoral que auxilia também nesse material. Faz sim. Então, já que você falou, eu vou repetir aqui uma antífona que eu fico repetindo, né? É uma Bíblia excelente, é uma tradução nova, inteligente, ela é uma tradução de 2014, é a nova versão pastoral. Lembrando, né, Mário, né, Cleane, que é porque a Paulus pertence a uma obra maior que chama-se Pia Sociedade, e o fundador, Padre Tiago Alberione, pediu numa carta para os primeiros missionários que, quando pudessem, tivesse aqui uma Bíblia pastoral. O nome é explicado por causa disso. Então, gente, aquela antiga Bíblia pastoral de 1983 não é a mesma versão, nova versão pastoral. E agora, dizendo isso, eu quero fazer também uma defesa muito querida da Bíblia do Peregrino. Catequista, você precisa de fonte para preparar uma reflexão, preparar um retiro, para preparar um encontro. A Bíblia do Peregrino traz muitas notas. Eu sempre brinco. Temos aqui, podemos mostrar o exemplar para quem nunca ouviu, talvez? Ah, que bom, que beleza. Obrigado, olha só, gente. Olha só, isso aí, Mário, faça uma garoto propaganda da Paulus, hein? Olha aí. Se me permite a parte, quando ele fala da Bíblia Peregrino, que além do texto igual da pastoral, as notas de rodapé elas são bem mais explicativas, não são simplesmente comentários, mas ela vai trazer a questão da exegese, a origem da palavra, seja do grego, do hebraico, ela vai trazer exemplos daquele cotidiano, então é como se eu estivesse lá. Então ela aprofunda, e isso para o catequista que está preparando o encontro, ela ajuda muito. Porque quando pergunta, Mário, qual o livro mais importante para a catequese? Com todo o respeito que eu tenho pelo irmão Meire, pelo Altieri e por mim, esse aqui. Sem dúvida. Esse é o essencial. E essa Bíblia, de modo especial, é que ela aprofunda, não só na introdução, mas as notas de rodapé. Faça a experiência e depois me digam. Elas são muito ricas, né? Elas vão te dar uma dimensão, ela vai abrir um leque, um portfólio que a gente não tem noção. Quando eu comprei essa Bíblia e comecei a ler, é a minha preferida também. A minha também. Isso. E tem a nova Bíblia, a Palavra Viva, que eu acho que também, ela não está tão divulgada entre nós catequistas ainda. Só teólogos acabaram, né, pegando. A Palavra Viva traz um complemento interessante, porque ela tem muitíssimas notas de rodapé. O que são notas de rodapé? Algum catequista mais jovem pode perguntar. Né? É isso aqui que o Mário mostrou, né, Mário? Qualquer página que você abrir, olha que fantástico, né? Seria algo mais explicativo, né, da palavra. São mais detalhadas, tá vendo? São as letrinhas pequenas aí embaixo, tem um pouco de texto sagrado e o resto são as explicações, né? Vale a pena. Catequista, a sabedoria não é apenas infusa, só nos santos, eu acho, mas para nós a gente pode aprender muito lendo. É ou não é, Cleane? Fala a verdade. Muito bem, é isso mesmo. E só lembrando, gente, vocês que nos acompanham, este encontro de hoje é só uma introdução, né, a vários temas que a gente pretende aí trazer para você, catequista, tá bom? Uma novidade em 2024, a Igreja do Brasil, em conformidade com a Comissão Episcopal para Animação Bíblico-Catequética da CNBB, irá promover a Romaria Nacional de Catequistas. Altieres, quais os objetivos centrais dessa nova iniciativa? Só um lembrete, né, para os nossos catequistas. Ela vai acontecer no último fim de semana de agosto, que é o mês de catequista, especialmente no domingo, dia de catequista. Aliás, aqui não vai ser domingo no caso, mas vai ser sábado, mas enfim, porque vai ter um fim de semana a mais. E vai acontecer no primeiro fim de semana, no primeiro dia de setembro também. Então, são esses dias. Por que a Igreja Católica organizou essa Romaria? Primeiro porque há um movimento crescente de vários encontros nacionais, de várias possibilidades, né, das pessoas se associarem. A gente sabe também que há encontros que acontecem com catequistas. Um dos mais tradicionais é o Simpósio Paulus de Catequese, e outros grandes eventos aí pelo Brasil meio que se inspiraram. Que bom, que temos coisa para vocês aí se inspirarem na gente. Mas a Igreja Católica fez isso para democratizar
o acesso a todas as catequistas e os catequistas que quiserem. Tem uma taxa que cobre essencialmente os custos da realização do evento, mas não é nada assim que vai extrapolar ali, né, o bom senso. Mas, gente, participem, e o objetivo é que a gente possa ter um momento de comunhão nacional, que seja algo criado pela igreja, que é acompanhado pela igreja, que não tenha, por exemplo, coisas como gente falando coisa que a igreja católica não concorda, gente que depois lá nas redes sociais fala mal do Papa, mas está ali no... Não tem nada disso. Gente que comunga com a unidade da igreja. Então, catequista que está nos acompanhando, participe da Romaria Nacional de Catequistas. Coloca como uma grande meta aí, a Paulus tem uma participação especial na divulgação. Coloca como um grande momento do teu calendário, da tua paróquia. O grande evento nacional de catequistas é Romaria Nacional de Catequistas, tá bom? Há outros também aí, regionais e tudo mais, claro, tem, tudo vai somar, sem dúvida soma. Mas esse é da igreja mesmo, esse é organizado pela igreja e é cuidado pela CNBB. E temos certeza que esse evento vai trazer muita coisa boa para nós. Então E a data é propícia, né? A data é ótima, apropriada demais. Eu trabalhei com o bispo Dom Francisco, que apoiou tanta catequese, que dizia: agosto é o mês vocacional, Deus chama. Setembro é o mês da Bíblia, Deus prepara. E outubro é o mês missionário, Deus envia. Deus envia. Então, acho que tem tudo a ver, né? Até a escolha da data foi feliz. Culmina para isso. Muito feliz. Sim, com certeza a Paulus vai estar presente, né? Para auxiliar nessa formação de todos os catequistas, tá? Eu quero agradecer de modo especial, né? O nosso tempo já está curto, né? A todos vocês, né? Se vocês quiserem saber mais sobre os nossos conteúdos, coleções, né, as Bíblias que foram citadas aqui. A Paulus dispõe de 35 livrarias presentes em todo o Brasil. Você também pode acompanhar os nossos conteúdos através do site loja.paulus.com.br, tá bom? E no telefone do Televendas 11 999 741840. E no Instagram, @editora-paulus, tá? Então fica esse convite para todos vocês. Este foi o nosso tema de hoje, claro que virão outros, né? E eu quero agradecer mais uma vez ao Mário, né, o nosso autor aqui da casa, que Deus abençoe, muito obrigada pela participação, e também ao Altieres, o consultor de catequese da Paulus. Muito obrigada, Altieres. Muito de nada, Cleane, foi um prazer estar com você e com você também, Mário. Que bacana. A honra é minha, foi um prazer muito grande, obrigado pelo convite e a parceria de estar com vocês mais uma vez, hein? Nós que agradecemos. Um abraço a todos vocês e até a próxima.